Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja pronto para mais uma leitura do livro devocional do Oswald Chambers. É um livro chamado Tudo para Ele e você pode adquirir online no amazon.com.br uma cópia digital ou pedir uma cópia escrita para você colocar na sua própria casa. Estamos lendo hoje a leitura da dia 19 de janeiro. Não estamos, hoje é dia 12 de maio de 2022, mas estamos lendo na ordem que a gente começou no início desse livro devocional. Oswald Chambers faleceu no início do século passado. Ele estava no Egito, ministrando para pessoas, ensinando soldados que estavam indo para a Primeira Guerra Mundial. E ele faleceu, mas a sua esposa, Biddy, ela criou esse livro devocional. E esse livro devocional é o livro devocional mais lido na história do cristianismo. Então eu comecei a ler essas palavras de Oswald Chambers em 1974 e até hoje, o que esse homem faz na minha vida, ele se tornou um mentor. E ler o que ele fala e meditar naquilo que ele fala é um desafio, mas vale a pena. Então a leitura de hoje tem esse título: Visão e Trevas. Visão e Trevas. É baseado em Gênesis capítulo 15, onde Abraão recebe promessas de Deus e ele é levado através de um momento orquestrado por Deus, onde uma aliança nasce entre Abraão e Deus. Que está abençoando a gente até hoje. Então ele fala assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Gênesis 15, 12. Sempre que Deus concede uma visão ao cristão, é como se ele o colocasse à sombra da sua mão. Isaías 49, 2. O dever do santo, do cristão, é permanecer atento e ouvir. Existe uma escuridão que provém da alta intensidade da luz. Esse é o tempo de ouvir. A história de Abrão e Agar, em Gênesis capítulo 16, é um excelente exemplo do que acontece quando se ouve bons conselhos durante um momento de trevas, em vez de esperar que Deus envie a luz. Quando Deus lhe dá uma visão e as trevas surgem, espere. Deus transformará a visão que ele lhe concedeu em realidade, se você esperar pelo seu tempo. Nunca tente, olha esse conselho, nunca tente ajudar Deus a cumprir sua palavra. Abraão enfrentou 13 anos de silêncio. Porém, durante aqueles anos, toda sua autossuficiência foi destruída a ponto de não mais confiar em seu senso comum. Aqueles anos de silêncio foram um tempo de disciplina, não um período de insatisfação divina. Nunca há, de fato, a necessidade de fingir que sua vida está cheia de alegria e confiança. Tão somente confie no Senhor e se firme nele. Será que confio absolutamente na carne? Ou já aprendi a ir além da total confiança em mim mesmo e em outros filhos de Deus? Uma pergunta: confio em livros, orações de pessoas importantes, outros prazeres dessa vida?
Ou depositei minha confiança no próprio Deus e não em suas bênçãos? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus de todo poder, Gênesis 17:1. Todos nós somos disciplinados para reconhecermos que Deus é real. Assim que Deus torna-se verdadeiro para nós, as pessoas empalidecem pela comparação, tornando-se sombras da realidade. Nada do que os outros santos façam ou digam pode perturbar aquele que está firme em Deus. Deixa eu ler essa última frase, essa última sentença. Nada do que os outros santos façam ou digam pode perturbar aquele que está firme em Deus. Eu ouço Chambers falando coisas aqui que são muito relevantes na minha vida. Por isso, cada vez que eu leio o que ele escreve, eu encontro uma coisa ainda que é muito relevante. Porque as circunstâncias da minha vida vão mudando e tem uma palavra aqui que me ajuda. Uma pessoa firmada em Deus, uma pessoa permanecendo continuamente em Deus. Essa pessoa ouve a voz do pastor, ouve a voz de Deus e aceita o que Deus fala e não precisa filtrar o que Deus fala através das opiniões das pessoas para chegar em paz. Chegará uma hora na minha vida e na sua vida que as vozes das outras pessoas não podem nos ajudar. Chegará na minha vida uma hora que Deus vai me deixar nessa escuridão, nessa sombra, até eu me entregar para dizer: eu não vou agir até o Senhor falar. Eu não vou apressar esse processo. Não vou criar o resultado através das minhas ideias ou das ideias dos outros. No discipulado, todos nós vamos ter que passar pela vale da sombra da morte. Vamos ter que ter nossa experiência de Deus nos convencer que Ele é realmente suficiente nas nossas vidas. E quando a gente chega nesse ponto que a gente está a sós com Deus, e Ele dá para nós uma visão de algo que Ele quer fazer com a nossa vida, ou Ele quer apoiar nas nossas vidas, Ele muitas vezes demora. Mas a razão por que demora a realização do sonho ou da visão é que Ele tem que aquietar eu e fechar minha boca e acalmar o meu espírito. E Ele tem que me acalmar até o ponto que as opiniões das outras pessoas não vão me guiar, porque Deus não vai permitir. Ele quer que o que vai acontecer seja 100% obra dele. Isso para que quando vem o tempo frutífero, eu sei que não foi eu. Você vai saber que não foi você. Você vai ver o que aconteceu como sendo a obra divina na minha vida.
E nós temos que ser instruídos para ficarmos quietos e receptivos. Se você está numa fase da sua vida que você sabe que Deus te deu um sonho, uma visão de alguma possibilidade, fique quieto. Confia em Deus. Fique firmado em Deus. Não busca conselhos de outras pessoas. E confia que Deus vai cumprir a sua palavra. Ele vai fazer o que Ele precisa fazer na minha vida, na sua vida, para aperfeiçoar o nosso amor. E vai ser Ele que vai escolher o nosso caminho. É Ele que vai colocar perante nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. É Ele que tem esse poder. E todo cristão, todo discípulo passa por momentos onde é trevas, é barulho, é um pouco de confusão, mas Ele vai cumprir. Deus vai cumprir na minha vida, na sua vida, o plano que Ele tem. Se a gente realmente deixar a nossa confiança nele e não nas outras pessoas ou nas circunstâncias ou nas bênçãos, mas nele, em Deus. É por isso que eu estou lendo Chambers até hoje, porque esse tipo de mensagem é honesta, é clara, assusta um pouco, mas creio que ele está me mostrando uma realidade que realmente combina com o que eu tenho experimentado na minha vida. Eu tenho visto isso na vida de muitas pessoas que são discípulos de Cristo. Ficar quieto, aguardar e continua crendo, a despeito da ideia do atraso. Confie no caráter de Deus e viva um dia de cada vez. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Estou viajando hoje, no fim da tarde, para Portugal. Vou estar em Portugal durante 18 dias. E ainda vou fazer as devocionais. Daqui a pouco vou gravar uma devocional que vai aparecer amanhã de manhã. Mas quando você lê aquilo, eu estou chegando em Portugal. Na semana que vem eu vou tentar gravar cada manhã em Portugal e colocar as leituras como a gente faz normalmente aqui no Brasil. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.